tudo bem? Estamos no programa Saber Direito na TV Justiça. O meu nome é Luciana Batista Santos, eu sou professora de Direito Tributário. E o tema do nosso curso, o curso que nós vamos desenvolver aqui durante estas 5 aulas, são os princípios, o tema do curso é o princípios constitucionais tributários. Nós vamos conversar um pouco sobre esta limitação ao poder de tributar. O tema da aula de hoje é o princípio da legalidade. Estudaremos aí a sua previsão na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional, as suas exceções, enfim. Vamos dar um panorama sobre o princípio da legalidade. E nas demais aulas, vamos tratar dos demais princípios constitucionais, aqueles princípios estruturantes da atividade tributária, como o princípio da anterioridade, o princípio da irretroatividade, o princípio da igualdade, capacidade contributiva, não confisco, enfim. Temos vários assuntos aí durante o nosso curso no tema dos princípios constitucionais. Vou apresentar os alunos que estão aqui hoje conosco. A Kellen, o Francisco e a Márcia. Muito obrigada pela participação de vocês. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário sobre a aula, por favor, mandem um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. saberdireito@stf.jus.br. Só peço, por favor, que indiquem, no assunto do e-mail, que o e-mail se refere à aula de Direito Tributário da professora Luciana Batista sobre o tema dos princípios constitucionais tributários. Isso facilita aqui para a gente localizar e responder às dúvidas de vocês, ok? Vamos lá, então, nós vamos começar o tema das limitações ao poder de tributar. E eu gostaria, antes de iniciarmos aí especificamente o princípio da legalidade, fazermos uma introdução sobre a importância deste assunto para a prática, para a prática tributária, para os concursos públicos. É um tema recorrente nos concursos públicos, é um tema interessantíssimo para quem advoga aí na questão, na área tributária, para os cidadãos em geral. Por quê? Vamos lá, fazendo uma introdução então. Quando eu falo do direito tributário, o direito tributário tem uma peculiaridade, digamos assim. O direito tributário é uma matéria muito constitucionalizada, Se a Constituição já é a base do nosso ordenamento jurídico, quando nós falamos especificamente do direito tributário, isso se mostra com maior ênfase, porque a Constituição Federal dedicou diversos dispositivos a tratar do direito tributário. Então, nós vamos encontrar no texto constitucional a previsão do poder de tributar, ou seja, é como se a Constituição nos dissesse assim: é possível instituir tributos, cobrar tributos. No Brasil, esta é uma fonte de receita pública, O tributo, a principal fonte de receita. Se firmou assim ao longo da história. Então, a Constituição permite o poder de tributar, é um primeiro tópico aí na Constituição Federal. Mas a Constituição, ela vai repartir este poder de tributar entre as pessoas políticas que compõem a federação, justamente por sermos um Estado federativo, composto pela União, Estados-membros, municípios e Distrito Federal. A Constituição, não basta ao texto constitucional, digamos assim, prever o poder de tributar. É preciso partilhar, repartir este poder entre as pessoas que compõem a federação. E aí nós vamos estudar, estudaríamos assim, se nos dedicássemos a este assunto nesta aula, estudaríamos então o tema da competência tributária, do poder de tributar de cada ente da federação. Quais são os tributos pertencentes a cada pessoa política. Mas se a Constituição Federal, ela dá poder aos entes, ela também limita, ela também restringe, ela também vai condicionar o exercício deste poder, a observância de princípios, a observância de algumas regras previstas na Constituição Federal. Então, a Constituição, ao mesmo tempo que ela dá poder aos entes, ela também, por estarmos num Estado democrático de direito, ela também limita, ela condiciona, ela vai restringir o exercício deste poder, a observância do que nós vamos chamar
de limitações constitucionais ao poder de tributar. Devido à importância desse tema na Constituição Federal, ela dedicou uma seção. A partir do artigo 150, nós vamos encontrar uma seção destinada às limitações constitucionais ao poder de tributar, inclusive com esta nomenclatura. Mas é muito importante nós sabermos que as limitações ao poder de tributar não estão restritas, ou seja, não estão apenas nestes artigos 150 a 152. É como se nós encontrássemos ali uma concentração destas limitações, mas isso não significa que não existam outras limitações ao longo do texto constitucional tributário. Por exemplo, todo o artigo 5º da Constituição Federal, na parte do acesso à jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, tem repercussão, evidentemente, no campo tributário. Mesmo na parte constitucional tributária, fora do artigo 150 a 152, nós vamos encontrar princípios constitucionais, como o princípio da capacidade contributiva, no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, ou imunidades tributárias relativas a tributos específicos, em relação, por exemplo, ao ICMS, ao Imposto Territorial Rural, ao ITR. Então, o que eu quero é que fique claro para vocês, a gente relembrar aqui, a importância, então, destas limitações, condicionando o exercício do poder de tributar do Estado, e que estas limitações não estão apenas nos artigos 150 a 152 da Constituição Federal. E esse tema é importantíssimo, as limitações ao poder tributar, justamente porque, para que o exercício da atividade tributária não seja um exercício baseado na força, na arbitrariedade, no poder de império do Estado sobre os cidadãos. É possível instituir, sim, tributo por parte da União, Estado, DF, município, mas eles devem respeitar as limitações ao poder de tributar, porque as limitações funcionam, digamos assim, como um escudo, uma proteção do cidadão frente ao poder de tributar do Estado. A Constituição, então, limita, restringe este poder de tributar, e estas matérias, então, têm uma importância fundamental, na vida aí do país, digamos, para o exercício da atividade tributária estar conforme o texto constitucional, os entes devem atuar dentro, então, destes limites, destas balizas, destes parâmetros, que vamos começar agora a desenvolver. Nós vamos nos dedicar aqui, no nosso curso, aos princípios constitucionais tributários. Há também outras limitações na Constituição, como as imunidades tributárias, mas nós vamos nos dedicar aos princípios. Aliás, a própria atribuição de competência a cada ente, quando a Constituição delimita o campo de atuação de cada ente da federação, isto já é uma limitação ao poder de tributar. Os senhores devem concordar comigo que, na medida em que a Constituição estabelece parâmetros, limites a cada ente, a atuação de cada ente da federação, por exemplo, União, você pode instituir tais e tais tributos. Outros tributos já são da competência dos estados, outros já são da competência dos municípios. Então, na medida em que a Constituição estabelece o campo de atuação de cada ente, isso certamente é uma limitação ao poder de cada ente. E eles devem, então, exercer este poder com observância dos princípios constitucionais, e nós vamos, então, nos dedicar, na aula de hoje, ao princípio da legalidade. Princípio da legalidade tributária, que é um dos pilares do direito tributário. Então, vamos lá. O princípio da legalidade, ele está previsto na Constituição Federal, no artigo 150, inciso 1º. 150, inciso 1º da Constituição Federal. E o que vai nos dizer o texto constitucional? Muita atenção. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, então, aos entes da federação, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então, para que as pessoas políticas possam exigir ou aumentar o tributo, é preciso lei,
É preciso que isto seja feito por meio de lei. Mas vamos lá. Quando a Constituição nos diz que os entes só podem exigir ou aumentar tributo por meio de lei, o princípio da legalidade no campo tributário, e olha que interessante isto, muita atenção, tem uma relação direta com o princípio da legalidade geral previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Por isso, o Supremo Tribunal Federal, corretamente, de maneira muito adequada, considera as limitações ao poder tributar que vamos desenvolver durante as aulas aqui como cláusulas pétreas, pela relação direta com a proteção aos direitos fundamentais. Cláusulas pétreas podem ser ampliadas, mas não podem ser suprimidas nem restringidas, ou seja, não pode haver uma restrição a estes direitos, a estes princípios constitucionais, no sentido de que eles estão diretamente relacionados a direitos fundamentais. E qual é o direito fundamental amparado pelo princípio da legalidade no campo tributário? Só é possível instituir ou aumentar tributo por meio de lei, que é decorrência geral, é decorrência do princípio da legalidade geral previsto no artigo 5º da Constituição. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Qual é o direito fundamental que é a base do princípio da legalidade? Segurança jurídica. A segurança jurídica que quer nos dar aí a Constituição Federal, no sentido de que uma nova carga tributária, uma tributação nova, um tributo novo, ou um tributo que foi majorado, esta nova carga tributária deve, então, ser feita, ou seja, ser introduzida no nosso sistema por meio de lei. É uma garantia, é uma proteção, sem dúvida, aos cidadãos. Mas quando utilizamos a expressão lei, estamos aí nos referindo a quê? Ou seja, a Constituição, quando utiliza o termo lei, isso se refere à lei lato sensu, qualquer ato normativo, ou uma lei stricto sensu? O que essa lei tem que trazer como conteúdo? Que tipo de lei é esta? Então, é importante aqui, para entendermos bem o princípio da legalidade, nós analisarmos este princípio sob dois enfoques. O aspecto formal do princípio da legalidade e o aspecto material. Vamos lá? Então, começando. Aspecto formal do princípio da legalidade. O que isso significa? Quando a Constituição nos diz só é possível exigir ou aumentar o tributo por meio de lei, esta expressão exigir está aí no sentido de criar, de instituir. Então, para criar, instituir o tributo ou aumentar tributo que já existe, é preciso lei. E esta lei, para que ela atenda o aspecto formal, quando falamos em lei, estamos nos referindo a um ato emanado do poder legislativo. Do poder legislativo. Ou que vai passar pela aprovação do poder legislativo, como é o caso das medidas provisórias, ato do executivo, que veremos no nosso próximo encontro. É possível a criação de tributo por medida provisória. Estudaremos melhor este aspecto na próxima aula. É um ato do executivo com força de lei e que vai passar pela aprovação do poder legislativo. Ou seja, o poder legislativo vai deliberar sobre o assunto para rejeitar ou converter em lei. Então, o que a Constituição quer, o que a Constituição deseja com o princípio da legalidade, é que essa nova carga tributária venha através, por meio da aprovação, da deliberação, da discussão do poder legislativo, ou seja, no poder legislativo. A origem histórica, esse é um aspecto interessantíssimo, a origem histórica do princípio da legalidade prende-se à Magna Carta Inglesa, texto de 1215, quando na Magna Carta Inglesa estava expresso: não pode haver tributação sem representação. O que isso significa? Não pode haver tributação, não pode haver um tributo novo, um tributo majorado, que vai agravar a situação dos cidadãos,
sem que isto passe pela deliberação, pela discussão daqueles que representam, né, aqueles que vão pagar o tributo. Ou seja, essa discussão, essa deliberação deve ser feita pelos representantes daqueles que irão suportar a carga tributária. É claro que naquela época não havia, né, uma possibilidade dos cidadãos elegerem diretamente seus representantes. Nós tínhamos ali um embrião do princípio da legalidade no sentido de tentar conter, né, o poder do soberano, do senhor feudal, do rei absolutista, enfim, no sentido da nova carga tributária passar por alguma deliberação, alguma discussão daqueles que iriam pagar o tributo. O princípio da legalidade, então, vai ter uma evolução, né, ao longo do tempo aí, até chegarmos à configuração atual nas nossas casas legislativas, no caso do Brasil, o Congresso Nacional, em relação aos tributos da União, as assembleias legislativas em relação aos tributos dos estados, a Câmara do Distrito Federal em relação ao tributo do Distrito Federal e as câmaras municipais em relação aos tributos municipais. Então, quando falamos em aspecto formal, estamos falando em ato emanado do Poder Legislativo. Mas muita atenção, deve ser do Poder Legislativo daquele ente que tenha competência para legislar sobre aquela matéria. Ou seja, se estivermos tratando do empréstimo compulsório, quem se lembra aí, dentre as espécies tributárias, nós temos impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e as chamadas contribuições especiais. Já tivemos oportunidade aqui no Saber Direito de abordarmos essa matéria com outro professor das espécies tributárias. Muito bem. Se estivermos falando sobre empréstimo compulsório, sabemos, pelo artigo 148 da Constituição Federal, que o empréstimo compulsório é da competência, pela Constituição Federal, 148 da Constituição, pela Constituição, o empréstimo compulsório é da competência da União. Só a União, se desejar, poderá instituir o empréstimo compulsório. Então, quando eu falo em princípio da legalidade sobre o aspecto formal, eu estou falando de ato legislativo, mas daquele legislativo que tem competência para legislar sobre aquela matéria. Então, se estivermos aqui abordando, por exemplo, o empréstimo compulsório, se eu citar o empréstimo compulsório como um exemplo, deve ser ato emanado do Congresso Nacional, porque é o Poder Legislativo, é a casa, não é, onde é legítima, digamos assim, para legislar sobre este tributo, que é da competência da União. Então, aspecto formal, ato emanado do Poder Legislativo, mas do Poder Legislativo que tenha competência para legislar sobre aquela matéria. Mas não basta isto, não é? Ou seja, para o aspecto formal estar satisfeito, estar sendo observado, é preciso que haja ato do legislativo competente, mas também é preciso que a lei seja adequada à regulação daquela matéria. Se eu tomar como exemplo o empréstimo compulsório, novamente, de acordo com a Constituição Federal, no artigo 148, é preciso lei complementar para a instituição do empréstimo compulsório. Nós sabemos que, em regra, os tributos são instituídos via lei ordinária. Bastaria uma lei ordinária de cada ente. Mas, em algumas situações, e vamos rever essas situações ainda na aula de hoje, a Constituição exige lei complementar. E o empréstimo compulsório é uma dessas situações. Então, se eu estiver falando do empréstimo compulsório, ora, deve ser uma lei complementar. A lei adequada a tratar dessa matéria é a lei complementar. Então, se o Congresso Nacional fizesse uma lei ordinária instituindo o empréstimo compulsório, esta lei seria inconstitucional, por violação ao princípio da legalidade sob o aspecto formal. Mas é preciso que esta lei adequada à regulação da matéria, qual tipo de lei, professor? Vai depender da matéria que você estiver analisando. Não é? Como eu dei exemplo, se for empréstimo compulsório, é lei complementar.
Se for algum outro tipo de tributo, que não é, onde a Constituição não exige lei complementar, vai bastar a lei ordinária. Mas, enfim, é preciso que esta lei adequada à regulação da matéria siga o processo legislativo previsto para aquele ato. Então, se eu estou falando de uma lei complementar, nós sabemos, a Constituição exige maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Então, se uma lei complementar fosse aprovada por maioria simples, haveria um vício aí ao princípio da legalidade sobre o aspecto formal. Muito bem, fechando este primeiro tópico aqui da nossa aula. Quando falamos em princípio da legalidade sobre o aspecto formal, a Constituição deseja ato emanado do Poder Legislativo que seja competente a tratar da matéria, tipo de lei adequada e ainda observância ao processo legislativo. Mas não basta a segurança jurídica dos cidadãos a observância apenas ao aspecto formal. É preciso também que seja observado o aspecto material, ou seja, qual deve ser o conteúdo desta lei. O que esta lei, que vem para instituir ou majorar um tributo, deve trazer como conteúdo? O que deve estar previsto nesta lei? Ora, vamos raciocinar aqui juntos. Se eu estou falando da criação de um tributo, o que nós gostaríamos, digamos assim, de saber sobre este tributo? O que vocês consideram importante estar presente nesta lei como conteúdo para que vocês conheçam este novo tributo? Ora, deve estar presente o quê? O fato gerador. Ou seja, uma situação abstratamente prevista na lei, que se ocorrer no plano da realidade, exatamente como previsto na lei, vai desencadear o dever de pagar o tributo, vai desencadear o nascimento da obrigação tributária. Então, se a lei nos diz, alguém ter a propriedade de um veículo automotor licenciado no estado X no primeiro dia do ano, e digamos que o nosso amigo Francisco tem um veículo automotor licenciado no estado do Mato Grosso no primeiro dia de 2011. Então, Francisco praticou, na vida real, o fato gerador de um imposto que nós sabemos que é o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, de competência dos estados e do Distrito Federal. Então, ele terá realizado o fato gerador. E assim, nascerá o dever de pagar este imposto. Muito bem. Então, a lei deve descrever o fato gerador. A lei deve descrever o que está sendo tributado. É o que nós chamamos de aspecto material. No caso do IPVA, o que está sendo tributado? Qual é o objeto da tributação? O fato de alguém ter a propriedade de um veículo automotor. Mas quem realiza este fato? O proprietário, aspecto pessoal. Mas quando este proprietário realiza o fato gerador? No caso do IPVA, estou tomando este exemplo. No primeiro dia do ano, veículos usados, a regra é essa nos estados. Primeiro dia do exercício financeiro é o aspecto temporal. Mas onde esta pessoa pratica este fato? Ora, pratica este fato se for o proprietário de um veículo licenciado no âmbito do estado, que eu dei aqui o exemplo, o estado do Mato Grosso. Então, se alguém for proprietário de um veículo automotor no primeiro dia do ano, licenciado, onde? No estado do Mato Grosso, praticará o fato gerador do IPVA daquele estado. É o chamado, então, aspecto espacial. É preciso que a lei nos diga qual fato está sendo tributado, quem pratica este fato, onde este fato é praticado e quando ele é realizado. Mas a lei ainda deve descrever os aspectos, os elementos da obrigação tributária, da relação jurídica entre credor e devedor, relação esta que nasce com a ocorrência do fato gerador. Então, é preciso que a lei nos diga quem deve pagar este tributo. Nós podemos ter o contribuinte,
aquele que, por ter praticado o fato gerador, deve pagar, ou se a lei colocar outra pessoa para cumprir com a obrigação, apesar de não ter praticado o fato, nós vamos ter a figura do responsável tributário. Em síntese, é preciso que a lei descreva o sujeito passivo, quem deve cumprir com a obrigação tributária. É preciso que a lei também nos diga o valor do tributo. Porque se o tributo é uma prestação pecuniária, nasce esta relação jurídica tendo por objeto a entrega de dinheiro, ora, é preciso que você, sujeito passivo, que deve pagar o tributo, saiba qual é o valor devido. Não é isso? Como é que se chega ao valor do tributo? Ou a lei nos diz qual é o valor do tributo, então ela já estabelece de maneira fixa o valor do tributo, pague X. A lei já nos diz. Ou a lei fornece critérios, elementos para cálculo do tributo. Normalmente, uma base de cálculo, no caso do IPVA, digamos, valor do veículo, conjugada a uma alíquota que vai incidir sobre essa base de cálculo, exemplo, 4% do valor do veículo. Enfim, é preciso que a lei forneça critérios, elementos para o cálculo do tributo. Então, quando eu falo em aspecto material, é preciso que a gente saiba que o aspecto material, o nome até já nos ajuda, né? A matéria, o conteúdo, o que deve vir como conteúdo desta lei? O conteúdo desta lei deve ser, em síntese, a descrição do fato gerador e a descrição da obrigação tributária que surge com a ocorrência do fato gerador. Então, repassamos aí o aspecto formal e também o aspecto material do princípio da legalidade. O interessante aqui é nós conjugarmos, para nós fixarmos quais são esses aspectos, esses critérios que devem estar presentes na lei, justamente para nos fornecer segurança jurídica, porque você vai analisar a lei e vai verificar, se eu praticar aquele fato descrito naquela lei, eu vou praticar o fato gerador, digamos, do IPVA. E vou ser obrigado, então, a pagar, na condição de contribuinte, este imposto. Então, a descrição destes elementos é o que nos fornece segurança jurídica. Muito bem. E para nós sabermos exatamente quais são esses critérios, estes elementos, além da Constituição Federal, nós precisamos analisar o artigo 97 do Código Tributário Nacional. Por quê? Porque o artigo 97 do Código Tributário Nacional, só um parêntese, que é o Código Tributário Nacional? Quando eu falo em Código Tributário, eu estou me referindo à Lei 5.172 de 66. Apesar de aprovado àquela época, em 66, como uma lei ordinária, porque estava em vigor a Constituição de 46, e não havia previsão na Constituição de 46 do instrumento lei complementar com a função de trazer norma geral em matéria tributária. Apesar de aprovado àquela época como lei ordinária, foi recepcionado pelas constituições posteriores, as constituições posteriores, Constituição de 67, emenda de 69, Constituição atual, Constituição de 88, como uma lei complementar naquilo em que não entra em conflito com a Constituição. Uma lei complementar de norma geral. Muito bem. O Código Tributário Nacional, que cumpre então este papel naquilo em que não conflita com o texto constitucional de lei complementar de norma geral em matéria tributária, o Código Tributário tem um artigo importantíssimo na análise do princípio da legalidade, artigo 97 do CTN. Porque o artigo 97 nos traz o rol de matérias sob reserva legal, o rol de matérias sob reserva de lei, que é justamente o que nós acabamos de comentar aqui. A descrição do fato gerador, da base de cálculo, da alíquota, do sujeito passivo.
as formas de suspensão, extinção, exclusão do crédito tributário que estão no Código, matéria sobre reserva legal. As multas, as penalidades por infração à obrigação tributária, por descumprimento do dever tributário, são matéria sobre reserva de lei. Então, o artigo 97 do CTN nos dá o rol de matéria sob reserva legal. Sobre este artigo 97, muita atenção. Há alguns aspectos ali do artigo 97 importantíssimos aqui para a gente analisar, complementando o texto constitucional. Primeira questão. A Constituição Federal, ela nos diz que para instituir, criar ou aumentar o tributo, majorar, é preciso lei. Não é isso? Pois é. E aí eu pergunto, então, a vocês. Se para instituir ou majorar o tributo é preciso lei, para extinguir e para reduzir, para extinguir ou para reduzir, será necessário lei? É uma questão interessante, porque se nós pensarmos assim, olha, para instituir ou para aumentar, é até lógico que seja necessário lei, porque está agravando a situação do sujeito passivo. Então, a Constituição deseja, digamos, nos fornecer proteção, segurança jurídica, e aí deliberação do Poder Legislativo. Mas para extinção ou para redução de tributo, não deve ser necessário lei, porque está beneficiando, não é, o sujeito passivo. Raciocínio errado. Porque se a Constituição exige lei para instituir ou para majorar, pelo princípio do paralelismo das formas, é também preciso lei para reduzir ou para extinguir. Salvo as exceções ao princípio da legalidade, que daqui a pouco nós abordaremos. O próprio Código Tributário Nacional, complementando a Constituição Federal, e nesse ponto foi recepcionado pela Constituição, nos diz, para a extinção ou para a redução, é necessário lei. Claro, fora as exceções, daqui a pouco nós vamos visualizar essas exceções. Ok? Outro aspecto interessante do artigo 97 está nos seus parágrafos. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 97 do Código Tributário Nacional. Em síntese, os parágrafos 1º e 2º nos dizem o seguinte: a atualização monetária da base de cálculo, a mera correção monetária da base de cálculo do tributo, não significa sua majoração, pois sabemos que a correção monetária vem apenas para evitar a desvalorização da moeda. Então, a mera atualização monetária não significa aumento. Se não significa aumento, não é preciso ser feito por lei. Bastará aí um ato do Poder Executivo. Exemplo, quando o Executivo Municipal, o chefe do Executivo, atualiza o valor venal dos imóveis a cada ano para fins de incidência do IPTU, baseado no índice de correção monetária daquele período, o índice oficial. Então, dentro do índice oficial, isto é uma matéria que pode ser tratada perfeitamente pelo Poder Executivo. Neste sentido, a súmula, o enunciado da súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 160 do STJ. Agora, muita atenção. Qualquer outra alteração da base de cálculo que importar em seu aumento, em sua elevação, quer dizer, para além dos índices de correção monetária, qualquer outra elevação, alteração da base de cálculo que importe em seu aumento, aí será necessário lei. Então, se os valores venais dos imóveis em um determinado município estão completamente defasados, desatualizados, porque aqueles imóveis sofreram valorizações devido a obras públicas, né? Ao incremento da economia naquele local, a obras de infraestrutura realizadas pelo poder público, enfim. Se os valores venais estão desatualizados, não basta o executivo simplesmente atualizar pela correção monetária, porque isso já não é capaz de absorver toda aquela valorização que os imóveis tiveram. Então, para atualizar esses valores venais, a planta de valores, aí será necessário a elaboração de uma lei pela Câmara Municipal.
ok? Uma lei pela Câmara Municipal ou pela Câmara do Distrito Federal. Eu estou citando aqui o caso do IPTU, por isso que estou me referindo à Câmara do DF ou à Câmara dos Municípios. Então, fechando este ponto, artigo 97 do CTN complementa o texto constitucional. Então, faça uma leitura conjunta do 150, inciso 1º da Constituição, e o 97 do Código Tributário Nacional, para vocês terem uma visão adequada, completa, do princípio da legalidade em matéria tributária. Um ponto importante também, digno de anotação, cai muito em prova de concurso, né? Se alguém pretende aí fazer concurso público, é o seguinte: prazo para pagar, prazo de vencimento da obrigação tributária. O prazo de vencimento da obrigação tributária não é matéria sob reserva legal. Não é matéria. Decisões dos tribunais superiores nesse sentido. Porque o artigo 97 não descreve o prazo para pagamento como matéria reservada à lei. Portanto, prazo para pagar, qual a data de vencimento de um determinado tributo? Isto pode estar previsto no ato do Poder Executivo. Não é matéria sob reserva legal. Tudo bem? Vamos avançar. Vamos lá. Os tributos, em regra, eles são instituídos via lei ordinária. Mas a Constituição exige lei complementar para tratarmos de alguns tributos. Quais são estes tributos? Ora, atenção, empréstimo compulsório, artigo 148 da Constituição Federal, empréstimo compulsório. Também o chamado imposto sobre grandes fortunas, também da competência da União, artigo 153, inciso 1º da 153, corrijam aí, por favor, inciso 7º, 153, inciso 7º da Constituição. Imposto sobre grandes fortunas, competência federal. E ainda, artigo 154, inciso 1º, também da Constituição Federal, que é o chamado imposto residual, os novos impostos que podem ser instituídos pela União. E finalizando, o artigo 195, parágrafo 4º. 195, parágrafo 4º. A possibilidade da União instituir novas contribuições para a Seguridade Social. 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. Tudo bem? Se a Constituição Federal exige lei complementar para a instituição desses 4 tributos, empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, o chamado imposto residual e as novas contribuições para a Seguridade, isto significa que não é possível, nesta matéria, a utilização de lei ordinária, pelo quórum de aprovação da lei ordinária e da lei complementar, que é diferente. Não é possível a utilização de medida provisória ou de lei delegada. Por quê? Porque medida provisória e lei delegada, de acordo com a Constituição, não podem atuar artigos 62 e 68, 62 e 68 da Constituição. Medida provisória e lei delegada não podem atuar em matéria reservada à lei complementar. Muito bem. Vamos às exceções ao princípio da legalidade. Ou seja, a regra é que o tributo seja instituído, criado ou majorado por lei. Mas nós temos exceções previstas no texto constitucional, não é? Há esta regra. Quais são estas exceções? Me acompanhe. As exceções dizem respeito apenas ao aumento ou à redução de alguns tributos, que veremos agora. Aumento ou redução? Não existe exceção ao princípio da legalidade em relação à instituição, criação ou à extinção de tributo. Tá? Instituição, criação ou a extinção de tributo. Quais são as exceções ao princípio da legalidade? Vamos lá? Artigo 153, parágrafo 1º. 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. Imposto sobre a importação. Imposto sobre a exportação.
o imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre operações financeiras. O imposto de importação, exportação, produtos industrializados e operações financeiras. Para estes 4 impostos federais, a Constituição permite que o Poder Executivo altere suas alíquotas. Por favor, atenção para isto. Alteração de alíquota, somente este aspecto, nos limites previstos em lei. Então, para estes 4 impostos, é possível que o Executivo aumente ou reduza, observados os parâmetros previstos em lei. Não é possível a alteração de qualquer outro aspecto desses tributos por ato do Executivo. Isto significa que o artigo 97 do Código Tributário Nacional, inciso 4º, 97, inciso 4º do CTN, quando nos diz que a alíquota e base de cálculo são matérias sob reserva legal, mas abre algumas exceções e cita alguns artigos dentro do próprio Código, se vocês observarem esses artigos, eles tratam destes impostos, permitindo, no Código Tributário, permitindo a alteração da alíquota e da base de cálculo por ato do Executivo. Muita atenção. Isto significa que há esta previsão no Código de alteração da base de cálculo por ato do Executivo não foi recepcionada pela Constituição Federal. A Constituição de 88 só permite a alteração da alíquota por ato do Poder Executivo. Muito bem, mais uma exceção ao princípio da legalidade, a chamada CID combustível. CID combustível, contribuição de intervenção no domínio econômico de competência da União, tributo federal, que vai incidir sobre a importação e a comercialização de petróleo, gás natural, álcool combustível e seus derivados. A famosa CID combustível. Muito bem. A Constituição Federal, no artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1º, a linha B, B de bola, 177, parágrafo 4º, inciso 1º, a linha B. A Constituição Federal permite que o Poder Executivo reduza e restabeleça a alíquota da CID combustível por ato do Executivo. Então, ela é mais uma exceção ao princípio da legalidade, também em relação à alteração da sua alíquota. E finalizando, nós vamos encontrar mais uma exceção ao princípio da legalidade no ICMS. O ICMS é um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal. O ICMS, só fazendo uma introdução para a gente resgatar aí que imposto é este. O ICMS é um imposto que vai incidir sobre operação de circulação de mercadoria e prestação de serviço, de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. O ICMS está previsto no texto constitucional no artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal. Muito bem. Por que o ICMS é uma exceção à legalidade? Ora, porque a Constituição, me acompanha aí, né? São muitos artigos aqui, mas vamos lá. 155, a Constituição no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º, 155, parágrafo 4º, inciso 4º, texto constitucional. A Constituição, ela vai tratar nesse dispositivo do ICMS, mas um ICMS que eu digo assim, um ICMS especial, ele tem uma peculiaridade. É o seguinte, é o ICMS que vai incidir de maneira monofásica, ou seja, numa única etapa, numa única fase, sobre combustíveis a serem definidos em lei complementar. ICMS monofásico sobre combustível. Por que é uma peculiaridade? Ora, porque em regra o ICMS ele incide de maneira plurifásica
em todas as etapas, desde a produção até chegarmos ao consumidor final. Então, ele incide, por exemplo, um exemplo simples aqui, do produtor quando vende para um atacadista, há uma incidência. O atacadista para o varejista, outra incidência. E o varejista para o consumidor final, a última incidência do ICMS. Então, em regra, ele vai incidir de maneira plurifásica. Esta é a regra. Mas nesse dispositivo que eu citei, 155, parágrafo 4º, inciso 4º, o ICMS vai incidir de maneira monofásica, ou seja, numa única etapa. E por que ele é exceção à legalidade? Atenção agora! Ele é exceção à legalidade porque a Constituição Federal, ela nos diz que a alíquota, mais uma vez, uma exceção ao princípio da legalidade quanto à alíquota. A alíquota deste ICMS monofásico sobre combustível vai ser decidida, vai ser definida por deliberação dos estados e do Distrito Federal, por meio de convênio, num órgão que se chama CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária. Ou seja, a alíquota deste ICMS especial, esse ICMS monofásico sobre combustível, ela não vai ser decidida na Assembleia Legislativa de cada estado ou na Câmara do Distrito Federal. Não. Ela vai ser decidida por deliberação dos estados e do Distrito Federal por meio da celebração de um convênio este que é celebrado por representantes do poder executivo de cada estado. Então, celebração de um convênio celebrado por representantes do executivo de cada estado e do Distrito Federal, num órgão que se chama CONFAZ. Então, finalizamos aí as exceções ao princípio da legalidade. Último tópico da nossa aula de hoje. Princípio da legalidade e concessão de benefícios fiscais. Ou seja, benefícios fiscais, exemplo, isenção, anistia, devem ser concedidos por lei específica, de acordo com o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal. E o que é esta lei específica? Ora, a Constituição te esclarece. É uma lei que trate exclusivamente da concessão do benefício fiscal, uma lei apenas sobre isenção, ou uma lei, isenção de tributo federal, ou de tributo do Estado, ou do DF, ou do município, ou uma lei que trate apenas daquele tributo em relação ao qual está sendo concedido o benefício fiscal. Exemplo, se é uma isenção sobre imposto de renda, pode haver, então, esta previsão na lei que trata do imposto de renda. Então, a Constituição deseja lei específica, tudo bem? E no final desse dispositivo, fechando aqui a nossa aula, no final desse dispositivo nós vamos encontrar a necessidade de concessão de benefício fiscal em matéria de ICMS, deliberação dos estados e do Distrito Federal por meio de convênio. Então, em se tratando de ICMS, os estados e DF, para evitar guerra fiscal, só podem conceder benefícios fiscais através da deliberação, né, dos estados e do Distrito Federal por meio da celebração de um convênio. Inclusive, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu aí pela inconstitucionalidade de vários benefícios fiscais no âmbito de vários estados, né, que não havia passado pela deliberação do CONFAZ a concessão desses benefícios. Então, para evitar guerra fiscal, os estados têm que celebrar um convênio para a concessão de benefícios fiscais. Finalizamos aqui estes aspectos gerais sobre o princípio da legalidade. Eu vou perguntar aos meus queridos alunos que estão aqui presentes se eles têm alguma dúvida sobre esse tema que a gente acabou de analisar. E aí, tudo bem? Tudo jóia. Professora, eu tenho uma dúvida. É interessante sua colocação aí, principalmente sobre os princípios da legalidade em relação à Constituição, e realmente ela é a lei maior. Eu queria saber da senhora o seguinte: qual a posição da lei complementar que está no artigo 146 da Constituição Federal em relação aos impostos? Sim.
O Francisco está me perguntando o seguinte: Luciana, o artigo 146, inciso 3º, a linha A da Constituição, nos diz aí que a lei complementar tem uma função em relação aos impostos. E eu tenho dúvida em relação a qual é esta função. Ora, a Constituição nos diz o seguinte, que cabe à lei complementar em relação aos impostos da União, dos estados, DF, municípios, impostos previstos na Constituição, caberia a essa lei complementar estabelecer norma geral. Mas norma geral sobre quais aspectos? Fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Então, Francisco, a importância desta lei complementar é a seguinte: ela vai padronizar, uniformizar estes 3 aspectos: fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Então, existente esta lei complementar, cada ente da federação vai instituir, vai criar os seus impostos por lei própria, observando, primeiramente, é óbvio, a Constituição Federal e, no segundo plano, esta lei complementar de norma geral. Então, um exemplo simples: o Código Tributário Nacional cumpre este papel de lei complementar de norma geral em relação ao IPTU, por exemplo, Imposto dos Municípios, estabelecendo qual é o fato gerador, qual é a base de cálculo e qual é o contribuinte. Então, cada município e Distrito Federal, quando vai legislar sobre o seu IPTU, deve observar a Constituição, que lhe dá competência, e a lei complementar de norma geral. E aí vai instituir por lei própria o seu IPTU. Então, a função é de trazer normas gerais sobre fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Não é de criar o tributo, mas apenas de prever norma geral. Inexistente esta norma geral, os entes legislam de maneira plena, de acordo com o artigo 24 da Constituição e o artigo 30, no caso dos municípios. Mais dúvidas? Sim. A União pode conceder isenção de tributos dos estados, Distrito Federal e dos municípios por meio de tratado internacional? Ótima pergunta. Muito bem, vamos lá. A União pode conceder isenção de tributo do Estado, DF, município por meio de tratado internacional? Tema da maior relevância. Ora, se estivéssemos tratando, digamos, da relação da União com os entes federados no plano interno, na relação dentro do país, primeiramente, vou começar esclarecendo por aí, a União não poderia conceder isenção de tributo que não é da sua competência. Isso está vedado pelo artigo 151, inciso 3º, 151, inciso 3º da Constituição. A regra é a vedação de isenção por parte da União de tributo que não é da sua competência. Ou seja, cada ente da federação deve legislar apenas sobre os tributos que a Constituição lhe deu, ou que a Constituição lhe deu este poder de acordo com o texto constitucional. É vedado, então, em regra, o que nós chamamos de isenção heterônoma. Isenção heteronorma. Cada ente não precisa acatar uma norma que vem de fora, ou seja, que não foi elaborada pelo seu próprio poder legislativo. A única exceção, Márcia, atenção, a única exceção no plano interno, porque é previsto na Constituição, é o ISS, Imposto sobre Serviço na Exportação. Artigo 156, parágrafo 3º. Porque aí a Constituição permite que uma lei complementar conceda isenção de ISS na exportação. Em relação aos tratados internacionais, a posição do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não é aplicável o artigo 151, inciso 3º. Não é aplicável por quê? Porque o artigo 151, inciso 3º, estaria se referindo somente à relação da União com os demais entes no plano interno. Quando a União está representando o Estado brasileiro no âmbito internacional, aí sim ela poderia conceder isenção de tributo do Estado, do DF ou do município, porque a União justamente não está numa posição, digamos, interna em relação aos entes, assim, nas suas relações internas, porque aí nenhum ente se sobrepõe ao outro. No plano internacional, a União está representando o Estado brasileiro. É o Estado brasileiro que tem soberania. Então, o pressuposto é de que ela, ao conceder estes benefícios, ela está atendendo aos interesses nacionais. Então, Márcia, concluindo, seria possível sim, por esse entendimento, que a União
celebrando tratado internacional, concedesse isenção de tributo do Estado, do DF ou do município. Muito bem, nós vamos agora a um resumo da aula, digamos assim. Eu vou citar aqui para vocês alguns artigos importantes que vão sintetizar as ideias que nós tratamos aqui hoje. Artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal, que é a previsão do princípio da legalidade. O artigo 97 do Código Tributário, que vai complementar o texto constitucional. A súmula 160/160 do STJ, sobre a possibilidade de atualização monetária da base de cálculo por ato do Executivo. Os artigos 148, 153, inciso 7º, 154, inciso 1º e 195, parágrafo 4º da Constituição Federal, porque nós vamos encontrar ali os tributos que só podem ser instituídos por lei complementar. Em relação aos demais, basta lei ordinária. O artigo 153, parágrafo 1º, 177, parágrafo 4º, inciso 1º, a linha B da Constituição, e também o 155, parágrafo 4º, inciso 4º, também do texto constitucional. Nestes dispositivos, comentamos aqui, nós vamos encontrar as exceções ao princípio da legalidade, quanto à alteração de alíquota. E ainda, fechando, o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, no sentido da exigência de lei específica para a concessão de benefícios fiscais. Lembrando que em relação ao ICMS é um outro procedimento, porque aí é necessário um convênio entre os estados e o Distrito Federal para a celebração de benefícios fiscais em matéria de ICMS. Tudo bem? Então, vamos encerrar o nosso encontro de hoje e eu chamo a atenção de vocês aqui para o nosso e-mail, né? Lembrando que o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Se tiverem algum comentário, alguma dúvida, necessidade de algum esclarecimento, nos escrevam, colocando aí a observação que, né, vocês estão se referindo aí à aula de Direito Tributário, professora Luciana Batista, aula sobre os princípios constitucionais tributários. Também, se quiserem rever esta aula, ela está à disposição no site www.youtube.com/saberdireitoaula, Saber Direito Aula. Temos lá no YouTube todas as aulas à disposição para vocês poderem rever. Convido para o nosso próximo encontro, onde continuaremos analisando os princípios constitucionais tributários. Hoje nos dedicamos ao princípio da legalidade, os principais aspectos desse princípio, e vamos prosseguir o nosso curso com a aula de ainda sobre princípios, mas princípio da anterioridade. Tudo bem? Aguardo vocês então, agradeço a participação dos nossos alunos, muito obrigada. Muito obrigada pela atenção de vocês, até breve.